Olá, pessoal do auxiliar veterinário. O tema da nossa aula de hoje é rotina de sala de cirurgia, que vai ser esse primeiro vídeo, e no segundo vídeo, rotina de internação. É importante que vocês tenham lido o material da apostila, depois vocês façam atividades e qualquer dúvida mande para mim. Essa aula ela é muito prática, no entanto que quando a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos ter aula prática dela na escola, onde a gente tem montado uma sala de cirurgia para essa finalidade. Por enquanto, eu vou dar para vocês uma ideia do que acontece na sala de cirurgia e na internação. Então, como é que é o preparo do ambiente cirúrgico? A sala de cirurgia ela tem que ser limpa e organizada sempre, porque algumas cirurgias não são agendadas, são emergenciais. Então, ela tem que estar pronta para que a gente possa realizar ali qualquer cirurgia a qualquer momento. A organização dessa sala tem que ser a altura da mesa, o local da mesa, organizadinho, tudo certinho. Cordinhas de contenção que a gente usa para prender os animais também na mesa. É importante que deixem sempre na sala de cirurgia, não leve para outro lugar, para que estejam sempre limpinhos. A checagem do material deve ser feito antes das cirurgias começarem, né? Então, na verdade, o ideal é o seguinte: acabou uma cirurgia, o auxiliar já deve perguntar para o veterinário, ou enquanto ele estava ali em cirurgia, o auxiliar já presenciou o que material que usou nessa cirurgia, se ainda tem desse material, ou se é hora de repor, ou se é hora de pedir para o fornecedor. Então, é importante sempre acontecer isso antes das cirurgias, né? Então, acabando uma, já verifica se está tudo certo para outra, tá? Mesmo assim, não verifiquei. Então, o que eu vou fazer? Vai começar uma cirurgia, eu vou verificar agora. Então, eu vou verificar o fio que o veterinário vai precisar e quanto ele vai precisar desse fio ou de outros fios. Vou procurar saber que anestésico ele vai usar, se ali tem a quantidade certa de anestésico, os remédios que ele vai aplicar, se ali tem a quantidade certa também, né? Os curativos, o material de curativo, se está tudo ali à mão, se o material cirúrgico está pronto e esterilizado, né? Então, tudo isso a gente tem que fazer antes da cirurgia começar. Você imagina, no meio da cirurgia, eu vou precisar de um fio e a gente vai ver que não tem esse fio. O cachorro está lá aberto, como é que faz? Dá para usar outro, improvisar? Até dá, mas não é o ideal, certo? Os equipamentos também devem ser testados, principalmente os equipamentos que vão na tomada ou que usam pilha, lâmpadas. Então, verificar, colocar na tomada, ver se está funcionando. Os que vão lâmpada, ver se a lâmpada está funcionando. O que vai pilha, ver se tem pilha suficiente. Cilindros de oxigênio, por exemplo, se tem oxigênio ali. Para os equipamentos de anestesia inalatória, se os componentes estão ali completos. Então, é muito importante fazer isso antes de qualquer procedimento, tá? Bisturi elétrico, monitores, ultrassom odontológico, tudo isso é importante a gente verificar se está funcionando bem antes de começar a cirurgia. A limpeza desse local. A gente usa para limpar a sala de cirurgia os produtos de limpeza geral. Cloro, água sanitária, desinfetante, detergente, álcool. Só que aí a gente agrega também, como a gente usa em toda a clínica, para aí também a gente usa um produto à base de amônia quaternária, porque ele mata os principais micro-organismos que frequentam clínicas veterinárias. Então, aqui um exemplo de uma sala de cirurgia, tá? E aí vocês podem notar um ponto de água, sabonete líquido, papel toalha, uma mesinha maio, que é uma mesinha auxiliar, estufa, mesa de cirurgia, armário. Aqui já uma de hospital, né? Duas mesas de cirurgia, aparelho de anestesia inalatória, negatoscópio para ver raio-x, né? Outros equipamentos. Aqui também, ó, uma mesa, aqui tem uma estufa, aqui tem focos de luz, né? Devem ser testadas as lâmpadas, cilindro de oxigênio, tem que ver se tem oxigênio, aparelho de anestesia inalatória, fonte de água, papel toalha. Aqui outra também, ó, vários equipamentos, cilindros, foco de luz, tapetinho higiênico forrando a mesa cirúrgica também é uma boa opção. Aqui outra mesa, ela agora está numa posição inclinada, negatoscópio, foco de luz. Aqui também, ó, uma sala de cirurgia cheia de monitores, de bombas de infusão, tá? O animal em fluido. Então, depende, né, do cirurgião, das rotinas cirúrgicas da clínica,
vai ter tais equipamentos ou menos equipamentos, depende, né, da frequência e do tipo de cirurgia que o cirurgião que você vai trabalhar faz. Tipos de mesa de cirurgia. Tem mesa reta, mesa fixa, mesa inclinável, mesa em calha e mesa reta com calha em cima, que tem muitos profissionais que usam dessa forma. Então, essa aqui é uma mesa reta. Notem aqui, ó, que ela tem essa estrutura para drenar o líquido e cair no baldinho. Tem essa parte também para amarrar as cordinhas de contenção. Muita gente usa essa mesa com a calha em cima. Essa mesa aqui, ó, eu gosto muito dela, essa que eu uso, tá? Ela é uma mesa em calha, tem 3 regulagens, tá? A calha pode ficar mais aberta ou mais fechada. E aí tem uma calha aqui, ó, onde drena líquido e cai no baldinho, tá? Ela tem altura regulável, por isso que é bom que ela esteja sempre, né, na altura correta. Aqui uma outra mesa, essa mesa sobe, desce, inclina, suporte de soro na mesa, baldinho. Que materiais a gente usa no centro cirúrgico, gente? A gente usa muita coisa. Então, a parte de pano, a gente usa panos de campo, aventais, pijama cirúrgico, compressas, tá? Então, tudo isso é a parte que é lavado, seco, esterilizado e reaproveitado. Depois, a gente usa outros materiais como estetoscópio, porque a gente fica avaliando, né, o animal. A gente usa ambu, cordinhas de contenção, máquina de tosa para fazer tricotomia, fios de sutura, equipo, catéter, garrote, soro, seringa, sondas endotraqueais, laringoscópio para entubar o animal, agulha, esparadrapo, iodo, álcool, medicamento e todo instrumental cirúrgico. Que aí depende, tem veterinário que faz alguns tipos de cirurgia e tem alguns materiais, e tem outros que tem outros tipos. Por exemplo, quem faz cirurgia oftálmica tem um tipo de material. Quem faz ortopedia tem outro tipo de material. Esse aqui é um pano de campo. Pano de campo é para que a gente monte um campo cirúrgico que seja o mais limpo possível. Onde a gente monta esse campo? Onde vai ser a incisão da minha cirurgia. Então, eu vedo todo o animal e fico só com o foco cirúrgico ali. Só com o meu campo de cirurgia. Então, aqui, por exemplo, está usando um pano de campo, outro, mais um e um quarto pano de campo. Estão vendo? Então, vai colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, formando esse campo aqui, ó, que é onde vai ser a incisão. E eu prendo aqui com pinças chamada bacaus. Já esse é um pano fenestrado, onde eu uso um só, porque ele tem uma abertura centralizada, tá? Então, eu coloco ele sobre o animal, cobrindo o animal, também fixo com pinças, e fica esse fenestrado aqui no meio. Aqui outro fenestrado, ó, onde eu coloco em cima do animal e só fica aqui o foco da cirurgia. Aqui são compressas, tá? A gente usa para secar o sangue, líquidos, tá? Essas compressas podem ser de gaze e depois joga fora, ou reaproveitáveis, que é de um paninho tipo fralda. E aí depois lava e reutiliza. Aqui as compressas já embaladas, né, já esterilizadas, e a gente armazena desse jeito. Aqui, pijama cirúrgico e avental cirúrgico. Tem cirurgião que opera de pijama, tem cirurgião que opera com a roupa normal e com o avental em cima, e tem cirurgião que opera de pijama cirúrgico e o avental em cima. Então, aí vai do tipo de cirurgião que você vai trabalhar. Ambu, tá? A gente usa ambu em casos que precisa ventilar o animal, tá? A via respiratória. Ele pode ser conectado ao oxigênio, ele pode ser conectado à sonda endotraqueal. Então, é um objeto que a gente tem no centro cirúrgico. Catéter. Então, a gente usa catéter porque todo animal que vai para a cirurgia vai estar em fluidoterapia. Então, ele vai estar com uma veia canulada e tomando soro. Equipo. Lembram do equipo? Que a gente coloca o soro aqui, ó, tá? E aí ele tem essa roldana, onde a gente controla o gotejamento que vai ter aqui, ó, do soro, tá? Seringa. Agulhas de sutura. Então, aqui, ó, são agulhas curvas de sutura. Essas agulhas são reaproveitáveis, tá? Então, a gente passa o fio nela, usa, depois tira o fio, lava, esteriliza e armazena e a gente reutiliza.
Já esses aqui de cima são fios agulhados, olha. O fio tá aqui, ele é preso nessa agulha e não tem como recolocar o fio. Então, esse aqui, terminou o procedimento, a gente joga fora. Então, não confundir, porque o auxiliar veterinário sempre joga fora as agulhas que são reutilizadas. Então, só os fios agulhados é que devem ser jogados fora. E depois a gente armazena em caixinhas. Aqui estão os fios, ó, eles vêm dessas caixinhas aqui, tá? E dentro da caixinha vem esses envelopinhos, tá? Os fios absorvíveis vêm dentro de um líquido de conservação. E os fios secos, né, os não absorvíveis, aí não vem, não tem nada dentro do envelopinho, tá? E aí, onde que a gente olha no fio para saber que fio é esse? Isso é importante para vocês também. Por exemplo, aqui está escrito o material que é feito o fio. Nesse caso, é um nylon preto. O calibre do fio, 2,0, tá? Isso aqui eu vou explicar na aula prática o que significa, tá? A gente toma como parâmetro o 0, e aí do 0 para baixo, do 0 para cima, a gente tem o calibre desse fio. Por exemplo, o 2,0 é mais fino que o 0. O 3,0 é mais fino ainda, 4,0. E daqui para cima, o 1 é mais grosso que o 0, assim por diante. Aqui a gente olha o tamanho, né, o desenho da agulha. Então, esse fio é agulhado, significa que ele vem com uma agulha, tá? A ponta da agulha, ó, é esse triangulinho aqui mostrando que ela é uma agulha cortante, tá? O formato da agulha, ó, é uma agulha 3/8 cilíndrica, tá? O tamanho dela é de 3 centímetros. E aqui vem o desenho, né, de como ela é. Aqui vem o comprimento do fio, 45 centímetros, a marca do fio e o código do produto. Então, sempre olhar que material é, que a gente costuma pedir pelo nome do material, Catigu, nylon, na verdade Catigu é marca, mas a gente costuma pedir pelo material e pelo tamanho e se é agulhado ou não. Sondas endotraqueais, essas sondas são para entubar o animal, como vocês viram na aula, né, já de instrumental. Então, isso eu vou passar um pouquinho mais rapidinho. Laringoscópio para entubar, estetoscópio, o kit de fluido sempre já deve estar montado, então perguntar para o cirurgião que fluido vai ser colocado, né, e já montar com o equipe e deixar o catéter no jeito. Aventais, compressas e panos de campo. O que fazer com esse material, gente? Esse material ele deve ser lavado após o uso, né? Então, por exemplo, acabou a cirurgia, vai recolher todos esses panos, tá? Vai colocar de molho num local limpo. Então, a gente costuma deixar balde separado, balde branco para o centro cirúrgico e balde de outra cor para a limpeza geral. Porque não é legal você colocar de molho uma compressa, por exemplo, que vai dentro de uma cavidade e depois você colocar pano de chão ali, ou vice-versa, né? Acaba não sendo legal, pode contaminar. Então, um balde específico a gente coloca de molho e ele vai ser lavado ou na máquina ou na mão. Depois vai ser seco ou em uma secadora ou colocar no varal, no local limpo. Depois de seco, vai ser dobrado, colocado no papel de craft ou na embalagem de autoclave. Aí ele vai ser esterilizado e depois deve ser armazenado no local também limpo. Então, aqui, por exemplo, ó, dentro da estufa, os panos na parte de cima embalados no papel de craft e embaixo as caixas de materiais cirúrgicos. Depois armazenados ou numa gaveta, ou no armário, ou num container. E eu gosto sempre de identificar. Então, eu coloco avental cirúrgico, compressa P, compressa M, compressa G, pano de campo fenestrado, campo normal. Então, eu gosto de identificar, a gente vai ver na aula prática. Testar os equipamentos elétricos. O que a gente usa que é elétrico, ou que vai pilha, ou que vai que a gente precisa sempre estar conferindo. Aquecedor de soro, colchão térmico, monitores, aspirador, bisturi elétrico, ultrassom odontológico, circuito de oxigênio, aparelho de anestesia inalatória, foco de luz. Então aqui, ó, esse é um aquecedor de soro. A gente coloca o frasco de soro aqui dentro, liga na tomada e controla a temperatura por aqui. Esse é um colchão térmico que a gente usa muito também na sala de cirurgia para o animal se manter aquecido, que é bem comum eles terem hipotermia na cirurgia, né? A gente quer evitar isso. Tem um lado que deve ser colocado para cima, liga na tomada. Aqui a gente vai ver bisturis elétricos, monitores,
Esse aqui é um aspirador, que a gente aspira líquido das cavidades, bisturi elétrico também. Aqui o ultrassom odontológico, é importante ver se está funcionando, ligar o botãozinho para ver se está funcionando e acionar o pedal para ver se sai água, tá, daqui e se sai as ondas de ultrassom pela caneta. Oxigênio, sempre conferir se tem ou não oxigênio, ele não vai na tomada, mas a gente tem que conferir se tem ou não, assim como os constituintes do aparelho de anestesia inalatória. Os focos de luz para ver se não tem lâmpada queimada. E o preparo agora do paciente cirúrgico. Então, geralmente o pessoal prepara o paciente já numa antessala, por exemplo, aqui uma superfície, né? Onde a gente já faz uma limpeza prévia, tem gente que já faz a tricotomia nesse ambiente, ou vai preparar o animal direto na sala de cirurgia. Todo animal que vai para a cirurgia, ele vai estar em fluidoterapia, então coloca-se um catéter endovenoso e ele vai já tomando soro. Aí depende do tipo de anestesia, vai ser feita uma indução anestésica, vai ser feito um pré-anestésico, o animal já vai ficar groguinho. E quando ele está groguinho, ou a gente já faz a tricotomia, ou ele vai ser induzido, ele vai ficar numa anestesia mais profunda, e aí a gente vai para a tricotomia. Existe anestesia injetável, né, onde é feito o medicamento na veia. Existe a anestesia inalatória, ao qual o animal vai ser intubado e vai receber o gás anestésico direto no pulmãozinho. Então, se esse for o caso, esse animal já vai ser intubado também. Então, aqui, ó, canulando uma veia, ó, tricotomia, garrote, catéter, vai canular a veia, vai colocar esparadrapo para fixar, a gente vai fazer isso na aula prática, e aí o animal já vai estar influído. Aqui, ó, está induzindo ele na anestesia inalatória, aqui intubando e aqui o animal já, ó, entubado, conectado ao aparelho de anestesia inalatória. Tricotomia é a retirada dos pelos no local e ao redor onde vai ser feito o procedimento cirúrgico. A tricotomia deve ser feita de forma ampla. A gente usa para isso máquina ditosa e lâmina 40, que é a lâmina mais rente ao pelo, ou então pode ser usado também aquelas lâminas simples, lâminas de barbear. Mas não é o melhor. O melhor é que a gente faça realmente com a máquina e com a lâmina 40. Aqui, ó, uma máquina ditosa e ali em cima a lâmina 40. Essa tricotomia ela deve ser feita de forma ampla. Por quê? Porque vamos supor, mas eu tô acostumado a fazer castração com o veterinário e ele faz um cortinho pequenininho assim numa fêmea. Tá, mas e aí se ele faz um cortinho pequenininho, olhando lá dentro ele vê um baço com tumor, por exemplo, que vai precisar tirar. Aí ele vai cortar onde tem pelo. Então o pelo cresce, o pelo é sujeira perto, então melhor é fazer ela de forma ampla, tá bom? Porque aí se a gente precisar aumentar o corte cirúrgico, a incisão, não vai ter problema em aumentar. Aqui a gente está então mostrando uma foto das pessoas fazendo a tricotomia, o animal já anestesiado. Aqui uma tricotomia feita no tórax. Aqui uma tricotomia na parte da escápula desse animal, ele está deitado de lateral. E aí a gente vai posicionar o animal na mesa de cirurgia. Para posicionar, a gente tem que lembrar dos termos que a gente usou lá nas aulas de anatomia. Os termos onde a gente falava de termos topográficos. Lembram? Dorsal, ventral. E aí a gente vai usar agora termos de decúbito. Eu coloco um animal em decúbito dorsal quando o dorso dele está em contato com a mesa. E aí eu vou ter acesso à parte ventral do corpo do animal, ou seja, a parte da barriguinha. Quando eu coloco em decúbito lateral direito, eu vou colocar a parte direita do animal na mesa, me dando acesso a toda a lateral esquerda para a cirurgia. Decúbito external ou ventral é quando a parte ventral está na mesa, e aí vai me dar acesso à parte dorsal na região da coluna. E assim a gente posiciona o animal, então, dependendo do tipo da cirurgia, a gente posiciona ele de uma maneira. Então, relembrando, né, ó, superfície dorsal do corpo do animal, superfície ventral do corpo do animal, certo? E aqui os decúbitos. Esse animal está em decúbito external, ó, o externo, a parte ventral está na mesa. Notem a tricotomia dele, também está entubado. Esse aqui está em decúbito dorsal, que é onde a gente faz a cirurgia de abdômen, castração de fêmea, retirada de tumores
na cavidade abdominal, né? Então, ela é muito usada esse decúbito dorsal. E aqui, decúbito lateral esquerdo, me dando acesso à superfície direita do corpo do animal. A higienização ali no ponto, depois que fez a tricotomia, aí vai fazer a higienização ali. Com o quê? A gente usa geralmente gaze, iodopovidine, degermante e álcool iodado. Então, aqui tem alguns materiais dele, por exemplo, TG-Invete eu uso depois da cirurgia, álcool iodado, iodo, povidine, líquido de DAC, gaze, algodão. E aqui fazendo, ó, ou faz com a luva e o gaze na mão, ou a gente usa a pinça hemostática ou uma Alice para fazer. Coloca a gaze na ponta da pinça e faz a higienização do animal. Aí a equipe vai paramentar. A equipe cirúrgica vai pôr a vestimenta adequada para a cirurgia. Primeira coisa a ser colocada é o quê? Prender o cabelo, as meninas, e colocar o gorro. E para os meninos, o gorro, a máscara e o óculos cirúrgico se vai ser usado. Aí vai lavar a mão. Vai fazer a desenquinação, onde a higienização das mãos e dos antebraços. Então, daqui para baixo, lava tudo. O cirurgião e o auxiliar, quem for entrar em cirurgia. Isso tudo para reduzir as bactérias que vão entrar em contato com o material estéril. Vai realizar de forma metódica. A gente usa álcool, sabão, água, sabão, detergente, degermante. Podemos usar clorexidine. Tudo isso vai depender da pessoa, tá? Eu gosto de lavar bem com água e sabão. Eu uso uma escovinha que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai fazendo os movimentos de esfregando mesmo. Esfrega entre os dedos, esfrega a palma da mão, o dorso. A gente vai fazer tudo na aula prática. Então, metodicamente, realiza essa limpeza, enxágua e já não deve mais tocar em nada. Vai secar com uma compressa limpa. Então, aqui, ó, tá lavando mãos e antebraços, já está de gorro e máscara. É essa escovinha que eu disse para vocês. E aqui secando com uma compressa limpa ou esterilizada e não toca mais em nada. E aí vai fazer a paramentação, que é a colocação da vestimenta para a cirurgia, que seja o pijama cirúrgico, o avental e vai calçar as luvas esterilizadas, tá? Então, aqui, ó, já está de avental, isso também, gorro, máscara, e aqui tá calçando as luvas. E a gente vai calçar na aula prática também, cada um vai ter a sua para colocar direitinho como deve ser. E aqui as pessoas já paramentadas. Depois de paramentado, o próximo passo é a colocação e a fixação dos panos de campo. Então, a pessoa já está paramentada, vai colocar o pano de campo. Um pano fenestrado ou 4 campos não fenestrados. E prende com essas pinças que são bacaus. E aqui é o campo cirúrgico. Aqui, ó, uma patinha para fora no campo cirúrgico. Eu gosto de fazer isso aqui também, ó, colocar uma luva, prendo com uma pinça para não deixar, né, a parte do pezinho, que é da patinha, que é bem suja. E aqui, ó, o campo cirúrgico. Durante a cirurgia, o auxiliar pode estar ajudando, então é importante que ele saiba a nomenclatura pelo menos básica. Aí, dependendo do cirurgião que ele vai trabalhar, ele vai ter que aprender outras nomenclaturas. Então, o básico, como vocês viram na aula, cabo de bisturi, lâmina de bisturi, pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça hemostática Kelly, Crille, Cocker, afastadores, serra, porta-agulha, tesouras, cureta, placa, pino, tudo isso é importante, mas desde que você vá trabalhar com o cirurgião. Então, aqui alguns materiais que a gente vai rever na aula prática também, ó, cabo de bisturi, lâmina, pinças hemostáticas, tesouras, pinças, afastadores, pinças, porta-agulha, outro porta-agulha, esse aqui é o Mathieu, esse aqui é o Egarmaio, kits. A gente gosta também de organizar por kits, então depende. Cirurgias de abdômen a gente usa um kit, né? Castração, kit. Cirurgia ortopédica, outro kit. Cirurgia na boca, outro kit. Então, depende do cirurgião. Essa aqui é a mesa de instrumental cirúrgico, onde vão ser colocados todos os instrumentais. E tem alguns que usam essa aqui também, que é uma mesa maio auxiliar. E durante a cirurgia, posicionamento que vocês ficarão na mesa, o modo de passar o instrumento se você estiver instrumentando. Então, sempre passar com a parte que o cirurgião já vai pegar nela, que seria, né, ao contrário de você. E vai recolhendo o material durante e após a cirurgia também, para não ficar, né, bagunçado ali o campo.
Então aqui, ó, como tirar certinho lâmina de bisturi, a gente vai ver também, para não se cortar. A gente já tira com o porta-agulha. Olha, ó, colocando a lâmina no cabo de bisturi. Aqui passando o material de forma correta. Segurando de forma correta, se você for precisar segurar, né? Às vezes o veterinário pinça e dá a pinça para você segurar. Aqui, posicionamento de segurar a tesoura. Por exemplo, eu vou suturando, você vai cortando o fio para mim, então a maneira correta também a gente vai ver. E monitoramento durante a cirurgia também, às vezes o veterinário pede para aferir temperatura, para olhar monitor cardíaco, respiração do animal, reflexos, né? Reflexos palpebrais, reflexo de pupila e reflexo interdigital, para ver se o animal está, né, em anestesia profunda. E aqui a equipe cirúrgica, né, composta pelo cirurgião, pelo auxiliar, volante. Vamos demonstrar tudo isso na aula teórica, na aula prática. E aqui a cirurgia em si, né? Então, uma bexiga aberta, uma bexiga suturada, um útero removido de castração aos córneos uterinos, o corpo do útero, outro córneo e os ovários. E aqui um útero retirado, mas já com piometra, né? O tamanho do corpo do útero, dos córneos uterinos. Aqui cirurgia de castração de macho, ó, retirando o testículo e o epidídimo. Suturando. Aqui abertinho já pronto para fechar e aqui já fechadinho. Olha o campo, os bacaus. E o pós-operatório? Pós-operatório imediato é aquele que a gente já vai retirar, terminou a cirurgia, vai retirar o pano de campo, aí vai fazer a higienização ali no local. Então a gente usa, eu uso o Tergenvet, que já é uma solução para limpeza de feridas. Tem gente que usa água oxigenada, depende do que, líquido de DAC. E aí faz a higienização ali, aplica medicamento no local, e aí vai ver se vai fazer o curativo ou não. Tem profissionais que fazem, profissionais que não. Geralmente a gente faz com uma gase, micropóreo, né? E deixa o curativo ali. Já vai colocar a roupinha cirúrgica no animal, para ele não mexer no local da cirurgia, e vai levar para o local de pós-operatório, que deve ser confortável, seguro. O animal já deve estar medicado para dor, e aí ele deve ser observado no seu retorno. Observar o quê? Vamos observar temperatura do animal, se ele está acordando, se ele já fez xixi, já urinou depois da cirurgia, tá? Então, olha aqui, ó, roupinha cirúrgica para levar para o pós-operatório, curativo, mais complicado, ó, com dreno. E aí vai remover numa maca, né, ou numa maca tipo essa. Ó, levando o animal. Pode levar no colo, mas sempre tomar cuidado com o local da cirurgia. Então, depende de onde foi a cirurgia, dá pra gente manipular de uma maneira ou não. Sempre atento a isso. Aqui a preparação das gaiolas de forma que sejam confortáveis, tranquilas, limpas e forradas. Melhor maneira de forrar é com o tapetinho higiênico. Se ele urinar, o tapetinho vai puxar a urina e não vai deixar o animal molhado, tá? Então, aqui as gaiolas, ou no canil, né? E vai estar sempre monitorando, né? Fazendo controle da temperatura. Se precisar aquecer, vai pôr colchão térmico, bolsa de água quente ou cobertor. Se o animal vai continuar ou não em fluidoterapia, qual é a quantidade, a velocidade, se vai ser aquecido ou não. Anotar se o animal já urinou. Vai seguir a prescrição do veterinário se tem que aplicar algum medicamento. E vai ficar muito ligado se tiver alguma complicação. O que seria complicações? Você está vendo lá o animal voltar da cirurgia e ele está cada vez mais hipotérmico, temperatura cada vez mais baixando. O animal ficando muito pálido, né? As mucosas muito pálidas. Ou, por exemplo, o animal está voltando e começa a ter convulsão. Então, tudo isso deve ser observado, né? E detectado, chama logo o veterinário. Sempre colocar o colar elisabetano, tá? Para evitar que o animal vá lamber o ferimento, porque às vezes ele acorda rapidinho e já vai lamber. Então, ou a roupinha cirúrgica ou o colar, e dependendo da situação, os dois. E aqui, ó, os animaizinhos voltando, né, de cirurgia. Para liberar o paciente cirúrgico, precisa da autorização do veterinário. Esse animal já vai embora com uma prescrição, agendamento de retorno.
Então, o auxiliar nunca vai liberar nenhum paciente cirúrgico, a não ser que já esteja orientado pelo veterinário e já esteja com a prescrição, tá? Nunca liberar nenhum paciente cirúrgico sem autorização do veterinário. E aí você vai retornar para a sala de cirurgia, vai recolher todo o material, vai lavar o instrumental cirúrgico, usar produtos adequados, depois vai colocar para secar ou vai enxugar esse material, levar para esterilizar e armazenar em local correto, que a gente vai ver tudo na aula prática. Então, aqui lavando o material com a escovinha, sempre usando luvas. Aqui uma estufa, autoclave, as caixinhas que a gente guarda instrumental. E os cuidados com a sala é limpar o ambiente, organizar de novo os equipamentos e os materiais, repor tudo aquilo que foi utilizado e deixar tudo preparado para a próxima cirurgia. E aqui tem um prontuário de cirurgia, que algumas clínicas usam, tá? Então, ele vem para a gente preencher nome, a espécie, o sexo do animal, a pelagem, a raça, a idade, o peso, que a gente usa para cálculo anestésico, nome do tutor, data do procedimento. Qual é o procedimento a ser feito? Exames pré-anestésicos, a gente coloca aqui se teve alguma alteração em algum exame. E aqui a gente coloca os medicamentos, o que usou de medicação pré-anestésica, coloca aqui a dose que usou e a via de administração. Que medicamento foi usado para indução? O nome dele aqui, a dose e a via de administração. Para manutenção da cirurgia, os nomes ou o nome, as doses e a via de administração. Descrição do procedimento, tem profissional que gosta de descrever o que foi feito e outros só anotam se tiver alguma observação a ser feita, tá? Observações, retorno do paciente e depois retorno para a retirada dos pontos. Isso é um documento e fica arquivado na clínica. Bom, gente, terminamos a primeira parte do vídeo, agora vocês vão ver a segunda parte. Até já!